nova manhã. Entrevista do dia. Dias atrás, a Guarda Municipal de Araçatuba foi acionada após localizar medicamentos descartados de forma irregular na antiga sede da Acrepom. A entidade ficava ali na Avenida Rangel Pestana, na região central da cidade, praticamente em frente ao Tori, um monumento da rotatória. E os guardas municipais, inclusive, chegaram a registrar boletim de ocorrência. Para falar sobre o descarte correto de medicamentos, hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio a diretora da Atenção Básica da Secretaria de Saúde de Araçatuba, a Cristiane Camargo. Bom dia, Cristiane, tudo bem? Bom dia, Marcelo, bom dia, Lilian, Jonathan e todos os ouvintes. Vamos lá. Cristiane, nós ficamos preocupados na semana passada quando a gente deu a notícia, imaginando o seguinte: nem todo mundo faz ideia de como descartar corretamente os medicamentos, o que não justifica de forma alguma alguém jogá-los em uma área inadequada, como a antiga sede da Acrepom. E por isso, imediatamente, a Lilian falou comigo, a gente tem que chamar alguém aqui para tentar esclarecer para as pessoas como fazer a forma correta, aliás, como descartar corretamente medicamentos. Em linhas gerais, você pode explicar isso para a gente? Sim, é muito importante, então, essa consciência, essa preocupação de toda a população, porque todos nós temos medicamentos em casa. Então, é importante dizer aqui que o descarte incorreto, ele pode trazer prejuízos ambientais, então, a contaminação do solo e, consequentemente, da água que nós bebemos, né? Então, hoje é um desafio muito grande no tratamento de esgoto e de água, essa relação de encontrar substâncias químicas relacionadas a medicamentos humanos nas águas, né? Então, só para esclarecer, existe um decreto que foi publicado em 2020, foi realizada uma parceria entre Meio Ambiente, Ministério da Saúde e Meio Ambiente. Então, nós estamos falando de ministérios. Porque já foi identificado todo esse problema correlacionado ao descarte. E nessa parceria, nesse decreto, foi então colocado algumas rotinas, né, e legislações que facilitam esse descarte. Então, ele é chamado de Sistema de Logística Reversa do Medicamento Domiciliado. Então, veja bem, como que eu faço para descartar os medicamentos que eu compro na farmácia e ele está vencido, ou muitas vezes ele nem chega a vencer, a gente usa um tanto e aí depois a gente tem que descartar. Isso acontece muito antibióticos de suspensão, que é para criança, que sempre sobram um pouco, né? Então, de acordo com esse decreto, quem gera, né, quem vende o medicamento, ele tem que receber esse medicamento de volta. Então, todas as farmácias devem receber esses medicamentos, tá? É ainda um pouco polêmico, alguns recebem, outros não, mas aí entra uma medida de, se tiver alguma denúncia, aí entra uma questão de fiscalização da Secretaria de Saúde ou do Meio Ambiente. Secretaria de Saúde para ver as questões legais na área sanitária. E quando a gente fala de medicamentos que subsidiados pelo SUS, qualquer unidade de saúde pode receber, né? Qualquer unidade do SUS. Então, é importante que a população também entenda essa diferença, porque esse lixo, né, porque ele vira um descarte, depois ele não vai ser aproveitado, nenhum medicamento descartado pode ser reaproveitado, é importante lembrar. Então, fora essa questão mesmo de contaminação do solo e da água, a gente também tem uma preocupação muito grande do consumo inadequado desses descartes, né, desses medicamentos. Então, é importante separar essas questões, porque ele gera um custo para aquele que vai depois dar o final do medicamento. Então, por exemplo, a farmácia é ela que vai dar o descarte final do medicamento? Não é. Então, se a gente ler o decreto, vocês vão ver que eles são reservatórios intermediários, então eles recebem da população, depois eles devolvem para os seus distribuidores,
os laboratórios, né, as indústrias, eles devolvem. Então, esses que realmente fizeram o medicamento, eles que vão dar o fim, né, o desígnio final para esse medicamento. E a mesma coisa as unidades de saúde. Então, gera um custo para o município incinerar esses medicamentos, né? Então, por isso que a gente pede, às vezes até acontece, viu, na unidade, falar assim, olha, esse medicamento não é dessa unidade, porque gera um custo. Mas muitas vezes a gente acaba recebendo para não causar problema, né, até para os pacientes, para os usuários, que têm essa consciência. É bom a gente tocar no assunto, porque o que era comum de se fazer antigamente? Se o medicamento é líquido, a pessoa simplesmente abre o frasco e joga na pia, ou joga no tanque, ou joga no ralo, enfim. Se o medicamento está em drágia ou em pílula, a pessoa vai lá, abre a drágia ou esmaga o comprimido, dilui em água e faz a mesma coisa. Ou pega, quando é sólido, coloca no lixo comum e passa para frente. Ou seja, isto não é mais aceitável. E como eu li aqui que a Guarda Municipal registrou o boletim de ocorrência, a pessoa ainda pode ser acionada judicialmente se tomar esta atitude. É isso. É isso, porque a gente precisa ter uma consciência, entretanto, Marcela, a gente precisa ter também uma coerência nessa questão, né? Porque não é muito divulgado. Sim. Então, acho que a gente está nesse papel de levar informação para a população. Então, agradeço o espaço aqui, muito importante. Porque não são todos que têm essa consciência, inclusive os fornecedores, né? Os próprias farmácias. Ainda não tem esse programa, até de orientar, olha, se sobrar algum medicamento aqui, você não consumir, traga aqui para nós. Porque deveria ser. Né? Então, assim, eu acho que é um tempo ainda que a gente vai levar para essa conscientização. A educação em saúde é algo que é primordial, mas a gente sabe que é um trabalho de formiguinha. Então, a gente também precisa ter essa coerência nesse sentido, que também não dá para julgar e sair incriminando as pessoas por conta dessa educação que nós precisamos adquirir com o tempo. É porque na maioria das vezes a pessoa acha também que vou levar lá, deixo lá na Crepom e eles dão um fim lá, né? Realmente a gente precisa mais falar sobre isso. Engraçado que em Minas Gerais, né, eu tenho bronquite. Então, a minha avó vivia com vários xaropes, né? Xarope para isso, para aquilo. E aí era uma troca de remédio entre as vizinhas, sabe? Você tem comprimido não sei o quê, você tem não sei o que lá. E assim, às vezes a gente nem se preocupava. Será que está vencido? Eu criança, então nem tinha essa consciência. Será que o mesmo remédio que minha avó me dá serve para outra criança? Porque era específico para quem tem bronquite e asma. Será que não ia ser muito forte? Não ia acelerar o coração? Enfim, né? E hoje em dia a gente tem que ter essa preocupação também. Né? Você tem essa farmacinha aí? Com certeza. Tenho, mas né, o que é para o meu corpo, talvez não é para o corpo da pessoa. A gente precisa estar bem atento a isso. Sim. Cristiano, então vamos repetir. Como descartar? Onde descartar? Então, toda sobra de medicamento de uso domiciliar deve ser levado ou aonde você comprou, certo, ou, no caso do SUS, em alguma unidade de saúde. Esse que é o descarte correto. Independentemente de onde eu peguei. Se eu peguei lá na São Vicente e posso descartar na São Rafael? Com relação ao SUS, não tem problema nenhum. Tá. Né? Agora, é importante dizer que a gente precisa dessa consciência, inclusive dos nossos parceiros privados, né? Para que também recebam esses medicamentos que são comprados nessas unidades. Perfeito. Cristiane, agradeço a sua participação e a gente está sempre aberto aqui, os microfones estão à disposição quando a Secretaria precisar prestar serviços à comunidade, tá bom? Muito bom. Tá, joia. E eu me coloco também à disposição sempre para qualquer esclarecimento, levar essa informação para a população. Perfeito. Obrigada. Bom dia.